Olá, queridos. Vamos finalizar agora o bloco 8 do estudo da Bíblia em blocos temáticos. Essa é a parte 3 desse bloco, finalizando. Nós já falamos do parte 1 acerca de todo esse contexto, das parábolas do reino dos céus, A parte 1 nós falamos de Mateus 13, a parte 2 nós vimos alguns versos de Marcos 4, Mateus 18 e 22, e hoje nós vamos abordar principalmente Mateus capítulo 20, versos de 1 a 28. Vamos retomar mais uma parábola do reino, fazer alguns comentários acima disso e concluirmos esse estudo das parábolas do reino dos céus. O que é que Jesus nos deixou em seu evangelho cognoscível, de fácil entendimento dentro das limitações da nossa mente, já que ele não poderia revelar a grandiosidade daquilo que é superior àquilo que é do reino dos céus. Então, já começando aqui no capítulo 20 de Mateus, versos 1, a gente já vai lendo assim. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, o denário, a gente viu que era uma moeda que corresponde ao dia de um trabalhador, do salário de um trabalhador. O dono de uma vinha saiu pela madrugada já para procurar trabalhadores e pagá-los para fazer o trabalho na sua vinha, Jesus compara o reino dos céus a esse episódio, essa parábola que a gente vai ver. Verso 3 fala, saindo pela terceira hora, que aí no caso seria 9 horas da manhã, porque a 0 hora para os judeus seria às 6 horas, a terceira hora seria às 9 horas da manhã, tá certo? Nossos horários aqui do Ocidente, tá certo? Viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Então, pela madrugada ele chamou alguns trabalhadores, à terceira hora, às 9 horas da manhã, ele chamou os trabalhadores, e eles foram para a vinha. No verso 5 fala, tendo saído outra vez, perto da 6ª e da 9ª hora, meio-dia, 3 da tarde, tá certo? Procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, já no final do dia, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós à vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E já começa a lição de Jesus, E aí, ele pagou a mesma coisa tanto para aqueles que ele chamou na madrugadinha, como nas primeiras horas do dia, durante o meio-dia, à tarde, final da tarde, Vindo os da 1ª hora, os últimos que foram chamados, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-os recebido, murmuravam e reclamavam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faça injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, pessoal, essa parábola eu li todas, porque a gente tem um pouquinho de tempo para ler, li praticamente toda a parábola, E aí, ela fala muito a ideia dessa recompensa que nos é combinada se nós aceitarmos a graça de Cristo, se nós aceitarmos o chamado de Cristo. E aí, ao final, todos receberemos o galardão. Seja aquele que já vem evangelizando há muito tempo, seja aquele que em última hora, próximo ao leito de morte, se converteu, se arrependeu de seus pecados, como, por exemplo, o ladrão da cruz, O ladrão da cruz que morreu ao lado de Jesus, um ladrão, bom ladrão, entre aspas, que se converte ali e pede que Jesus lembre dele no reino dos céus. Ele não se arrependeu durante sua vida, ele não fez boas obras durante sua vida, provavelmente, mas naquele momento ele se arrependeu na última hora e Jesus deu a ele a certeza que ele estaria no paraíso. Assim como nós temos tentando lutar nossa vida por esse paraíso, por nós estarmos juntos de Deus,
não por nossas obras, mas pela graça de Cristo, aguentando todos os dias, nos esforçando, com decisões diárias, teremos a mesma recompensa, nem mais nem menos, tá certo? Então, essa ideia é falando da questão de vocês, a salvação ela pode vir a qualquer instante, basta estar vivo. Agora, após morrer, não tem mais como pensar em salvação. Então, o hoje, o agora é o momento. Deus não vai me perdoar, Deus não vai me querer, porque eu passei minha vida toda pecando, eu sou um pecador terrível, cometi grandes erros na minha vida. Deus perdoa. Se você está aceitando esse incômodo, o Espírito Santo está trazendo em seu coração, ele vai lhe perdoar e vai dar o mesmo salário, a mesma recompensa que aquele evangelizador, aquela pessoa que fez obras de caridade, que abriram o coração a Cristo, passaram a vida toda tentando converter. Então isso fique claro para a gente. E essa é uma das lições do reino de Deus. E que a gente se alegre por esses que virão por último. E que esses sejam o primeiro a receber. Que nós festejemos, porque eles estavam mortos e voltaram à vida, estavam perdidos e foram encontrados. Mesmo que de última hora, né? Um motivo de celebração. Né? E não vamos questionar Deus, ficar reclamando, murmurando por que Deus fez isso, fez aquilo, por que Ele deu, por que Ele tirou. Deus é Deus. Ele sabe, Ele é soberano. Ele tem entendimento muito acima do nosso. Então não vamos questionar Deus. Ele faz porque tudo é dele, tá certo? E aí pergunta-se na sequência, né, no verso 17, fala assim: estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e escribas, eles os condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. Mas o terceiro dia ressurgirá. Esse anúncio da paixão de Jesus, ele ficava sempre anunciando aos discípulos, para eles saberem o que iria acontecer. Eles não compreendiam muito bem. A gente vai retomar isso no bloco 10, quando falarmos da transfiguração e o anúncio da paixão de Cristo. Por isso que eu não vou adentrar muito nesse ponto agora, tá certo? Na sequência, vem outro ponto importante que eu queria destacar com vocês. O pedido da mãe de Tiago e João. Fala assim: então, se chegou a eles, no verso 20, a mulher de Zebedeu, com seus filhos, Tiago e João, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus aceita a adoração porque ele é Deus. Perguntou-lhe: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabes o que pedes. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então disse: bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado pelo meu Pai. Jesus fala: vocês vão beber o meu cálice, vocês vão sofrer e vão morrer também. Né? No caso aqui de Tiago e João, Tiago morre realmente, Tiago morre na espada, é o primeiro discípulo a morrer de fato. E João morre de velhice, já pode escrever, né, o Apocalipse, os Evangelhos, as cartas, mas eles foram perseguidos, sofreram o mesmo cálice, né, testemunharam isso, mas não cabia esse pedido a eles, porque eles não entendiam o reino de Deus, a lógica do reino de Deus. E aí fala assim, verso 24, ora, ouvindo isto, os 10 outros discípulos indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, seja o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus ensina aqui essa lógica do reino dos céus. Nós lemos de verso 1 a 28, eu quero fazer alguns comentários com vocês. Então, quem seria o maior no reino dos céus? O reino dos céus, quando é questionado também em Mateus 18, 1 a 7, podem ir até lá, Mateus capítulo 18, 1 a 7, um pouquinho antes daqui, quem seriam os maiores no reino do céu? No versos 1 a 7, fala-se assim: naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, capítulo 18, 1 a 7, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como essas crianças,
de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Então Jesus compara o maior no reino dos céus a uma criança. E o porquê disso, pessoal? Se a gente quiser entender o contexto de tudo que a gente está falando, a gente pode ir até Mateus 15, quando a gente já discutiu e comentou que Jesus falou que aquilo que nos torna impuro ou puro é o que sai da boca, é o que vem do coração. Em Mateus 12, 34, fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. E a criança é aquela onde não há falsidade. A criança pura, a criança raiz que a gente fala, né? A criança que a gente conhece é uma criança que fala que vem do coração, com aquela pureza, com aquela verdade que vem do coração. Assim como Jesus falou, por exemplo, para Natanael, em João 1,47, quando ele chama Natanael, ele fala, eis aí um israelita onde não há falsidade. Então a criança não é falsa, ela não mente. Isso, estou falando da criança mesmo na sua pureza de coração, não quando já está influenciada pelo mundo e pela má criação também. Então essa pureza em falar o que vem do coração, esse coração aberto, contrito, submisso a Deus, humilhado a Deus, é o que torna ela maior entre os reinos dos céus. Assim como Jesus falou que João Batista foi o maior dentre os profetas e os homens que nasceram de mulher. Por quê? Pela frase de João Batista, por exemplo, que declarava sua vida, que ele cresça e que eu diminua. Então esse é o entendimento do reino dos céus. E nós temos toda uma lógica diferente nesse reino dos céus. Aqui nesse mundo, Jesus fala aqui que os maiorais, as autoridades, mandam e vocês obedecem, são servidos. Mas aí, no verso 16, ele fala assim, ó, assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, né? Os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. E fala também nos versos 25 a 28, né? Então, Jesus chamando-los disse, sabeis que os maiorais, né, as autoridades dominam sobre vós e mandam? Não é assim que deve ser entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o primeiro a vos servir. E quem quiser ser o primeiro, seja vós, ou seja logo o vosso servo. Então, aquele que se põe a serviço será o primeiro, o último será o primeiro. A administração do reino dos céus é diferente da administração desse mundo. É uma pirâmide invertida. Aquele que pode mais, serve mais. Por isso que Jesus fala, tal como o filho do homem, como eu mesmo, que não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então, aquele que pode mais, sirva mais. Então, estude, invista, cresça, ganhe seu dinheiro, cresça na sua vida profissional. Por quê? Você fazendo um bom uso disso, do seu dinheiro, da sua influência, da sua profissão, da sua evangelização para aqueles que mais necessitam, essa é a lógica do reino. Então, você ter dinheiro não é pecado, mas o modo útil que você faz do seu dinheiro é que é o pecado, o amor pelo dinheiro. Quando você usa para o próximo, para servir, aquele que pode mais, aquele que tem mais condições, aquele que tem uma formação específica, possa ajudar mais o seu próximo. Essa é a lógica do reino. Aquele que serve será o primeiro, né? Como Jesus fala, né? Os fariseus, vocês vêm e querem se assentar sempre nas primeiros bancos, né? Enquanto pode sofrer uma vergonha de as pessoas falarem, esses bancos não são para vocês, vão lá para trás, enquanto nós devemos sentar atrás e ser convidados para a frente. Sempre a ideia de humildade, servidão, né? Então essa é a lógica do reino, né? E o verso 18 do anúncio que a gente já viu, a gente vai comentar no capítulo de Mateus 17, no bloco 10, eu queria finalizar com vocês para saber quem de fato vai entrar nesse reino dos céus, nesse santuário, né? A gente vai para Salmos, e Salmos vai responder isso para a gente. Salmos 15, de 1 a 5. Há variações da numeração dos Salmos, dependendo da Bíblia que vocês utilizarem, mas esse Salmo 15 fala assim, o cidadão dos céus. Vou ler rapidamente para você. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo, no teu santuário, no reino dos céus, né? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível, né, ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede não será jamais abalado. E tudo isso pela graça de Cristo, porque a salvação vem por Cristo e não por nossas obras. Então, pessoal, era isso que eu queria falar sobre o reino dos céus. Há muito mais do que a gente refletir sobre isso. Busquem, orem, procurem estudar mais, tá certo? Vejam as descrições. Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço.